Oi, gente. Hoje eu vou fazer uma caminha para essa grandalhona aqui, que destrói todas as caminhas que ela tem de tecido. Então, eu vou fazer de madeira, vou reaproveitar peças que eu já tenho em casa, como pedaços de pinos, MDF, todas as madeirinhas que eu achar aqui, eu vou usar ela. Inclusive, tem uma tampa de madeira de MDF, de uma caixa de MDF que eu comprei há um tempo atrás, que tá parada aqui, que eu vou usar ela de fundo. Você pode usar um pedaço de pinos, por exemplo, e colocar, ou uma outra madeira que você tiver. Se você for usar uma madeira, sugiro colocar outras madeirinhas do lado para poder deixar fixo o colchãozinho para ele não cair nas laterais. Nessa caixa que eu vou usar, ela já vem com alguns centímetrozinhos de lateral, então eu não vou fazer isso. Mas se futuramente eu ver que tá escorregando o colchão para as laterais, eu vou fazer, tá? Você pode usar a madeira que você tiver aí, não necessariamente igual a que eu tenho. Como disse, estou reaproveitando os materiais, ok? Bora lá fazer! Para o colchão, eu peguei o tecido que eu já tinha, 42 centímetros por 42. Vou passar uma costurinha nessa parte aqui e esse pedaço eu vou deixar sem costura, para eu poder desvirar depois. Daí eu vou fazer uma costura invisível. Essa é a tampa de MDF que eu vou reaproveitar. Ela tem 40 por 40, ela é 6 milímetros de o MDF. Vou usar esse outro MDF que eu também tenho para poder fazer a cabeceira. Ela tem que ser do tamanho da minha base. Eu tenho 4 pezinhos de pinos, a altura de 10 centímetros cada um. Vou precisar de um martelo, percevejos para poder decorar e aproveitar para colocar o tecido, uma furadeira. Se você não quiser colocar o percevejo, você pode usar grampeador. A gente vai inclusive usar o grampeador também. O tecido que você vai querer usar também. E os parafusos. Primeiro vou marcar o meio desses pezinhos para eu poder fazer o furo. Vou pegar um canto ao outro e vou marcar. Fiz o X, daí o meio é o meio exato do meu pezinho. Vou marcar todos os outros 3. Agora eu preciso de marcar a minha base. Essa distância aqui que eu preciso saber. E então vou marcar os 4 cantos. Você também pode desenhar o pé na base e depois fazer o X para saber o meio. Com a furadeira eu vou fazer os furos no meio dos pés e também na minha base onde eu também marquei.
Vou usar o parafuso para madeira, é esse aqui com a cabecinha chata. Pegue um parafuso que seja um pouco menor do que a tua madeira, senão ele vai vazar para outro lado. Coloquei o parafuso na minha tampa e vou deixar um pedaço para fora. E esse pedaço para fora vai me ajudar a encontrar o furo dos pés. Daí é só parafusar. Agora nós vamos forrar a cabeceira. Vou pegar o meu tecido de escolha e vou dobrar ele para trás da cabeceira. Vai ficar assim. Então a parte menor eu vou dobrar ela primeiro, depois a maior. Vai ficar dessa forma, a parte maior vai sobrepor a menor. Vou usar fita adesiva para poder segurar o meu tecido no local, para ele não ficar movimentando enquanto eu coloco os percevejos. Vou pegar o percevejo, posicionar no local que eu quero pregar e usar um martelinho com cuidado e vou bater na cabeça do percevejo. Não bote muita força para não amassar o percevejo. Coloquei os percevejos primeiramente nos 4 cantos para poder segurar o meu tecido. Vou pregar esses percevejos por 3 lados. Um deles eu não vou colocar o percevejo, que é o lado que vai ficar embaixo. Se o percevejo não estiver alinhado com os outros, não tem problema, você pode usar uma chave de fenda e retirá-lo com cuidado e depois pregá-lo novamente.
Esse lado onde vai ser parafusado na base, eu vou utilizar o grampeador para segurar o tecido. Vou retirar todo o adesivo e vou ir pregando com o grampeador também. Agora para o acabamento, eu vou pegar outro tecido e vou dobrar as pontinhas dessa forma aqui e vou pregar com o grampeador. Mas eu vou cortar as pontinhas para não ficar com muito excesso de tecido nessa parte. Para encurtar o vídeo, eu vou pular, mas dê 3 demãos de tinta na parte da base e espere secar entre elas. Agora eu vou forrar a base com tecido também. Se você não quiser forrar, não tem problema, foi opção minha, você pode simplesmente pintar tudo. Peguei o tecido com mais ou menos 1 centímetro para cada lado e eu vou cortar as pontas para tirar o excesso e vou dobrá-lo para dentro.
e depois vou grampear com o grampeador. E esse foi o resultado. Agora é a parte de colocar a cabeceira. O meu MDF da base ele é muito fino, então eu vou colocar parafuso aqui dos lados e depois vou colocar embaixo também. Então vamos lá, vou marcar os locais onde eu quero e vou perfurar com a furadeira. Então vou usar esses furos para poder me auxiliar no local onde eu devo marcar na cabeceira. E vou furar com a furadeira também. Agora é a hora de colocar os parafusos, é só encaixar e pronto. Agora eu vou furar embaixo de uma forma que pegue a minha cabeceira.
inicialmente eu não iria pintar a parte de baixo e os pés, eu ia deixar na cor natural da madeira. Mas então eu resolvi pintar. Dei 3 demãos de tinta também. Depois de seco, a caminha está pronta. Lulu, você vai ganhar uma caminha nova? Vai? Você vai ganhar? Ah, você vai ganhar uma caminha nova. Então agora é a hora da verdade. Espero que ela tenha gostado e aproveite essa cama e não destrua tão rápido assim. Hora da verdade. Olha aqui, Lulu! A sua caminha nova! Olha, de nada, meu amor. Já vai tirar o colchão. Tá aprovada, já tirou o colchão? Isso quer dizer que ela gostou. Quer dizer que ela gostou, ó. O tamanho certinho pra ela. Então, faça você também do seu jeitinho, com o teu tecido, com a tua madeira. E bota aí se você fez e o que você achou. Beijo, até o próximo vídeo.